Sim, estamos acabando o Evangelho de Mateus. Visto que o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Nós estamos no capítulo 26. Logo, que se entende que estamos chegando no final. E aí a história do final, com certeza você, sendo um bom cristão, você sabe qual é o final da história dos Evangelhos. Você sabe o que acontece no fim das contas. E nós estamos chegando nesse momento. Nesse momento, talvez o momento mais importante da história da humanidade. O momento em que o Filho do Homem, o Filho de Deus, caminhar em direção ao seu destino. Isso é importante da gente pensar. Nós estamos aqui no capítulo 26, e eu vou ler no capítulo, versículo 1 até o versículo 16. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse a seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, descendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Estando ele à mesa, vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodados com essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Por que os pobres? Estavam sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? Pegaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava boa ocasião para entregar Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos à disposição do Senhor. Nos colocamos em total submissão à Tua palavra e àquilo que o Senhor tem a nos ensinar essa noite. Que a Tua palavra não saia de nós vazia, que não seja apenas um mero conhecimento intelectual ou um entendimento teórico do que o Senhor tem a nos dizer essa noite, mas que a palavra que foi dita nessa noite e será exposta, que ela seja algo de fato vivo na nossa vida. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O que está sendo tratado aqui, e aí, já vou começar falando de filme, né? De novo, variado, o pessoal está cansado disso. Mas se você viu aquele filme A Paixão de Cristo, estamos nos aproximando daqueles momentos. A paixão começa nesse capítulo 26. Porque Jesus já percebe que o seu tempo está chegando. O momento de cumprir tudo aquilo que havia sido falado está próximo. E nos últimos 2 capítulos, 24 e 25, foram uma série de discursos de Jesus. A gente não percebeu muito o tempo passando, porque foram várias passagens, várias pregações em cima desses 2 capítulos, e a gente acabou esquecendo um pouco da parte narrativa, porque eram só discursos de Jesus. E agora a narrativa retorna. Agora não é Jesus falando, mas é alguém contando a história do que está acontecendo com Jesus. E eu gostaria de te propor uma divisão no texto, até para que a gente consiga entender, né? Eu vou dividir, agora não vou falar para vocês as divisões, porque fica até mais fácil. É claro, se eu acabar esquecendo, vocês vão saber. Do versículo 1 até o versículo 2, a gente pode dizer que é a preparação para o modo e o dia que o mestre vai morrer. Preparação. A preparação para o modo e o dia. Dos versículos 3 até o versículo 5, nós temos ali a preparação, o contexto, a preparação do ambiente para que seja feita então a morte de Cristo. Do versículo 6 até o versículo 13, nós temos o preparo para o sepultamento de Jesus. E do 14 até o 16, nós temos a preparação da traição. Se vocês perceberam aqui, Judas fez uma oferta aos sacerdotes. Então quando eu chegar nesse versículo, eu falo mais especificamente disso. Mas por hora, vamos nos ater aqui aos
primeiros versículos, né? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras de seus discípulos, 2: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Obrigado. Obrigado. Jesus está aqui dizendo o dia em que ele seria morto e o meio pelo qual ele seria morto. Isso é muito importante. Ele seria morto na Páscoa. E para que a gente entenda o que Jesus está querendo dizer aqui aos seus discípulos, precisamos entender o que é a Páscoa na cabeça do judeu. Onde começou a Páscoa? Você não se lembra mais ou menos qual período ali que começou a Páscoa? A Páscoa começou quando o povo ainda era escravo no Egito. A última praga seria lançada sobre a terra do Egito. E a única maneira de haver uma salvação era matando o cordeiro. Existia toda uma especificação, né, o tipo de cordeiro que tinha que ser e tal. Esse cordeiro precisava ser morto e esse sangue precisava ser colocado nos umbrais das casas. E esse dia ficou lembrado para sempre, porque possivelmente muitos dos próprios filhos de Deus ali, muitos dos hebreus, talvez não colocaram. A morte passou ali para todos. A ira do Senhor, o anjo da morte, né, o anjo do Senhor, né, por assim dizer, passou por ali, e aqueles que não estavam cobertos pelo sangue do cordeiro foram levados. Isso nos faz pensar também em relação a nós mesmos. Deus tem uma ira contra o pecado. Deus possui uma revolta contra o pecado cometido por nós. E será que você é lavado por esse sangue? Será que você é de fato comprado? Será que você quer esse sangue no lugar da sua porta? Quando a ira do Senhor passar por você, o que acontecerá? Ela vai se desviar para a casa seguinte? Ou será que ela vai entrar e levar você? Importante a gente pensar nisso. Não foi à toa que Jesus escolheu justamente a Páscoa para ser o dia em que ele seria crucificado. Fazia parte do plano divino que tinha que ser esse dia. Assim como no Antigo Testamento era necessário que um cordeiro morresse e o seu sangue fosse aspergido para a salvação, assim também o cordeiro perfeito, Jesus Cristo, se entregou em sacrifício para nos livrar dos pecados. Por isso Jesus diz aqui que precisava ser na Páscoa. Então esse é o preparo para o modo, do dia e pelo modo pelo qual Jesus seria crucificado. E é importante também a questão da crucificação, né? Não sei quantos irmãos já estão familiarizados com isso. Bom, estão aqui, né? Pode ser que vocês saibam. Ontem nós tivemos aí o quiz bíblico e o pessoal daqui foi muito bom, né? Então, talvez vocês já saibam disso. Mas a crucificação era a morte designada para os piores bandidos da sociedade. Era uma pena de morte. E além de morte, era humilhação. Por exemplo, nós temos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia não conta essa história, né? Mas nós sabemos pela tradição que o apóstolo Paulo foi decapitado. A morte rápida. É humilhante, mas ele não vai saber que está sendo humilhado. Ele vai simplesmente ser decapitado. Em questão de segundos, sua consciência já não vai estar mais no seu corpo. Agora, a crucificação não era apenas a morte. A crucificação tinha um aspecto de humilhação. Porque aqueles que eram crucificados ficavam nus, pendurados na frente das pessoas. As pessoas podiam arremessar objetos, cuspir, xingar. E a pessoa ela ia morrendo aos poucos, presenciando então essa humilhação. Somente os piores bandidos, aqueles da pior espécie que cometeram os crimes mais hediondos, eram indicados para a morte de cruz. Então, possivelmente, quando nós observamos aqueles 2 homens ali, crucificados ao lado de Jesus, podem ter certeza que eles eram, em português claro, né, bandidos da pior espécie. Mas um deles ainda assim conseguiu ser salvo naquele momento. Jesus disse que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. Isso não é nem bom, né? Mas é importante a gente lembrar que Jesus diz aqui tanto o dia que acontecerá e o modo pelo qual sua vida será então tirada. E com certeza essa informação chocou seus discípulos. Eles perceberam então uma postura diferente, né, de Jesus. Ele já está dizendo qual vai ser a morte, ele já está dizendo o dia. E isso é fundamental para entendermos também a dimensão do sacrifício de Cristo por nós. Nós muitas vezes esquecemos que para que nós estivéssemos aqui hoje houve um grande sacrifício. Houve uma grande perda
faz parte da nossa linguagem. Mas na verdade isso nunca deve se tornar algo normal para nós. Nós temos que olhar para isso sempre com a seriedade e com aquela sensação de que eu não merecia isso. Eu não poderia passar por isso. Somente Jesus poderia fazer esse tipo de coisa, né? Então, primeira preparo, né? Preparação do contexto, ou seja, o dia e da hora, né? O modo pelo qual Jesus morreria. E aí nós temos a segunda parte, onde nós temos uma preparação ali do contexto local. Uma preparação para a armadilha, por assim dizer, né? Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, temos aí uma outra questão que está acontecendo aí em relação à morte de Jesus. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, né, aqui Caifás, e as outras autoridades ali, os escribas, mestres da lei, fariseus, saduceus e tudo mais, todos esses homens estavam reunidos e havia um plano. A ideia deles era realmente prender Jesus à traição. Então nós sabemos, é claro, que Deus havia um plano, tinha que ser Judas, era ele que nasceu para cumprir esse propósito de trair Jesus, mas o que parece que os próprios homens aqui tinham uma intenção de tentar, de repente, subornar um de Jesus. Porque eles perceberam que talvez fosse essa a única maneira de atingir. É tentar subornar alguém do grupo dele. Algum dos 12 tinha que ser responsável, porque eles não conseguiam encontrar contexto para encontrar Jesus. E a gente percebe aqui apenas uma informação, né? Em alguns textos a gente vai ver que o sumo sacerdote aqui é Anás, não Caifás. Né? Porque algumas partes falam que é um, outras partes falam que é outro. O que aconteceu é que Anás era o sumo sacerdote nesse período. Mas lá pelo ano 15 depois de Cristo, ele foi deposto por questões políticas e tudo mais. Né? E quem foi colocado no seu lugar foi Caifás, que era o seu gênero. Né? E, como na lei do Antigo Testamento, o sumo sacerdote só pode deixar de ser sumo sacerdote quando morre, para alguns ali, Anás, vamos dizer que Anás tinha uma certa influência ali nos bastidores também. Mas oficialmente, Caifás era o sumo sacerdote aqui. Então nós temos aqui um grande complô, uma tentativa de preparar um contexto, uma conversa, uma conspiração. Essa é a palavra certa, uma conspiração para tentar chegar em Jesus. Não sei se vocês estão familiarizados com a palavra conspiração, né? Porque hoje em dia ficou muito banal, né? Tudo é teoria da conspiração e tudo mais, mas uma conspiração, no seu sentido original, tem a ver com uma estratégia, tem a ver com algo feito contra uma pessoa sem que ela saiba, obviamente. Né? Quando a gente pensa na história do assassinato de Júlio César, né, o grande ditador aí de Roma, houve uma conspiração. Enquanto ele não estava presente, houve uma conversa, houve um diálogo, um plano para que quando ele estivesse desprevenido, seria feito. E da mesma forma parece haver um tipo de conspiração aqui no que se refere ao Senhor Jesus. Então já se atentem a esses dois pontos. Houve já um preparo ali na mente dos discípulos em relação ao dia, ao modo. Parece que agora está acontecendo uma preparação em relação ao contexto, aqui o cenário para eles agirem, porque até nisso, esses sumos sacerdotes aqui, eles disseram, né? Olha o que eles colocam aqui, no versículo 5, né? Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto. Ou seja, eles queriam prender Jesus na Páscoa também, mas eles não queriam que fosse na frente de todo mundo. Jerusalém, os padrões da época ali, já era uma cidade muito populosa. Mas com a Páscoa, como a gente foi lembrado hoje aqui também, no nosso tempo de estudo, quando haviam as grandes festas judaicas, né, e eram 5, as principais, sendo a Páscoa uma delas, quando haviam as festas do povo judeu, a cidade praticamente 5 vezes mais populosa. Todo o povo ia até lá e fazia a sua festa, estava ali na Páscoa junto com seus irmãos, parentes. Então, os líderes religiosos não queriam de forma alguma que houvesse uma bagunça. Porque você pensa, né? Se é um feriado, vamos pensar que a Páscoa, já desde essa época, já era um feriado, uma festa religiosa. Então todos estão com os dedos, com as emoções, com a religiosidade mesmo, a flor da pele. Então, qualquer faísca
já viraria um incêndio. Qualquer princípio de bagunça já podia virar uma rebelião, uma guerra, alguma coisa nesse sentido. Então, os líderes aqui dos judeus pensaram muito bem em como agir. Precisava ser feito da maneira mais cautelosa e silenciosa possível. E se os irmãos lembram, né, claro que a gente não chegou nessa parte aqui, mas vocês conhecem a Bíblia, né, nos próximos capítulos, onde que Jesus foi capturado? Finalmente. Ele estava no monte, né? Estava no jardim, num lugar. Estava num lugar isolado, um lugar fora da cidade. Então fazia parte também do plano. Judas, a gente vai ver mais aqui a parte de Judas, mas no primeiro momento é isso que aconteceu. Mas aí, preparamos o modo de Jesus, preparamos o dia, prepararam aqui também um contexto, né, político ali para que acontecesse, mas agora vem uma outra passagem, uma outra parte aqui, que eu diria para os irmãos, eu fui impactado quando eu estava preparando esse sermão aqui, quando eu estava lendo essa passagem. Isso me fez pensar em muitas questões na minha vida mesmo. Eu espero que ajude os irmãos também. Diz assim, coloca no você, por favor. Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela pratica uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. Porque, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então nós chegamos aqui no terceiro preparo em relação a isso. Jesus está sendo preparado para o seu sepultamento. Mesmo estando vivo, há uma preparação para o seu sepultamento. Antes de entrar nas questões teológicas, a gente tem que pensar nas questões históricas disso. Por que Jesus teria que passar pelos ritos de sepultamento antes de ser crucificado, não depois? Uma pessoa, quando morria de forma na cruz, como era uma morte designada aos piores bandidos que existiam, logo depois da crucificação não tinha direito a velório, não tinha direito a nenhuma cerimônia fúnebre. O morto teria que ser enterrado, logo em sequência. Esse tipo de perfume que é passado aqui em Jesus é um tipo de óleo que geralmente é passado quando tem um ritual de funeral ou alguma coisa desse sentido, para que não exale um cheiro de morto, mas seja um cheiro agradável, né? Que tem hoje, né? Que tem os especialistas que tomam tudo e tal. Estamos falando aqui de um mundo que tem no mínimo 1.800 anos aqui a menos que nós. Então Jesus já está passando pelos rituais de sepultamento antes sequer de ser entregue às autoridades. Isso é esse texto é muito chocante. Essa semana eu me percebi, até, tenho que falar, está gravando, mas eu sei, me peguei até um pouco chorando em relação a esse texto, né? Porque é uma passagem que me fez pensar um pouco disso, né? Enquanto Jesus ele teve essa hombridade em assumir as suas responsabilidades e sabendo que era seu destino fazer isso, ele o fez sem pestanejar. Ele sabia que aquele óleo que estava sendo derramado sobre sua cabeça, por mais que fosse uma grande honra, e a gente vai falar um pouco mais disso na sequência, era também símbolo de uma grande responsabilidade. Era símbolo de que ele deveria caminhar numa direção. Jesus Cristo, sempre tem a sua natureza humana e também a sua natureza divina, gostaria de enfatizar um pouco mais a questão humana. Jesus Cristo era um homem de verdade. No aspecto mais, pensa no homem mais viril, mais um ramo que você pensa assim, um homem de verdade. Jesus era mais homem que todos eles juntos. No sentido que ele sabia que ia morrer, ele sabia que muitos daqueles que estavam com ele, um especificamente, que estavam com ele, ia o trair. Ele sabia que muitos de nós aqui mesmo, hoje, estaríamos aqui apenas por estar, não estaríamos nem aí com o sacrifício dele de verdade. Mas mesmo assim,
Mesmo assim, ele sabia que precisava cumprir aquilo que o Pai o mandou fazer. E essa responsabilidade agora recai sobre os nossos ombros, não só como homens, no sentido de gênero, né? Homem e mulher, mas como filhos de Deus. Há uma responsabilidade que todos nós devemos abraçar. E assim como Jesus encarou a sua responsabilidade com coragem, com convicção de que o Pai daria forças, assim também nós precisamos fazer no nosso dia a dia, nas situações que acontecem. O sacrifício de Cristo é o que nos possibilita estarmos aqui hoje, por exemplo. Não pense você que você é fortão, você é capaz, você vai conseguir resolver todos os problemas da sua vida num estado. Você não consegue. Você não consegue. E esse texto retrata um pouco disso. Um Jesus plenamente convicto do que vai acontecer, plenamente convicto de que muitas das pessoas pelas quais vão saber do seu testemunho, vão saber da sua morte, não vão nem se importar para isso. Mas mesmo assim, ele vai seguir em frente. Interessante. Um outro ponto em relação ao óleo, né, é que os discípulos eles ficam espantados com isso. Né? Você está colocando esse óleo, né? Tanta gente precisando, tantas outras pessoas aí, né? Provavelmente esse tipo de óleo que a mulher estava passando era algo muito precioso, vindo aí do Oriente, Índia, né? Que era mais comum de ser exportado, esse tipo de importado, né? Esse tipo de mercadoria. E isso tem um aspecto, voltando um pouco, né? Isso tem um aspecto muito significativo para Jesus. Se você lembrar lá no Antigo Testamento, todos os reis, todos eles, antes deles serem coroados, o que tinha que ser feito? Para que eles pudessem então exercer o seu serviço como reis. Era um ritual. Eles tinham que ser ungidos. Samuel ungiu 2 reis, né? Ungiu Saul, ungiu Davi. Então, era um ritual, fazia parte disso. A unção ali naquele sentido, não nos termos atuais, né, que algumas igrejas dizem por aí, mas era no sentido que naquele tempo o óleo representava não somente a pureza, a limpeza, mas representava também a bênção de Deus para aqueles reis que iam desempenhar o seu serviço. Saul não podia ser rei se não fosse ungido. Davi não podia ser rei se não fosse ungido. Ele precisava disso para então seguir o seu propósito. E da mesma forma que Jesus, o rei de todos, o rei Messias que vai ser entregue a morrer, também passou por esse mesmo ritual. A diferença é que a gente percebe claramente, né? Davi e principalmente Saul, quando ungidos, ao se levantarem, devem ter se sentido muito orgulhosos de si mesmo. Poxa, eu ajoelhei como um homem normal, recebi a unção e agora quando eu levantei eu sou um rei. E quando a gente percebe aqui no caso de Jesus, na verdade, aos olhos humanos, ele está se entregando. Ele não está lutando como era esperado de alguns que ele fizesse. Muitas expectativas em relação ao Messias eram de que ele seria um rei guerreiro, um lutador, um homem que bateria de frente com o sistema político da época. E Jesus aqui assume uma postura de servo sofredor. Aquele que veio com o propósito de morrer mesmo, de se entregar. Não de rebater, não de liderar uma rebelião armada, uma revolução, não, nada disso. Não era esse o propósito, não era esse o papel. E aí, Jesus coloca aqui, né, quando a gente segue no versículos 11, 12, quando os discípulos perguntam, né, por que os pobres? Qual é a resposta? Jesus coloca assim, por que vocês estão incomodando a mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os judeus tinham muito disso, né, nos tempos existiam as leis do Antigo Testamento, claro, para o cuidado com os pobres, para o cuidado com as pessoas necessitadas. E com certeza, como eles estavam se aproximando da Páscoa aqui, esse sentimento, sem dúvida, aumentou muito, né? Essa coisa de cuidado, temos que proteger e tudo mais. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é que eles devem parar de cuidar dos pobres, não é que eles não devem se preocupar com os pobres. Mas, na verdade, é enfatizando que ele está ali. Ele é superior aos pobres, aos ricos, aos todos os outros. E o argumento de Jesus é até simples, né? Não precisa nem. É importante ele explicar, mas talvez a explicação não fosse nem tão necessária, porque ele diz o óbvio. Os pobres sempre vão existir. Infelizmente, vai ter sempre gente precisando de ajuda. Agora, eu, aqui, pessoalmente, estou indo embora, daqui 2 dias não vou estar mais aqui. Era isso que Jesus queria destacar. Eu digo isso, né? Que eu já vi pregações nesse sentido, né? Pessoas que atacam o cristianismo, utilizando essa pregação como uma forma de dizer que Jesus não se importava com os pobres. Mas não é isso que está sendo dito aqui. Jesus está enfatizando que
O cuidado que eles têm que ter com os outros irmãos, é óbvio, tem que ser mantido e é uma prioridade dos cristãos também. Nós também temos que nos preocupar com isso. Mas para esses cristãos aqui, eles tinham algo que nós não temos. Nós não temos a presença de Cristo pessoal aqui, no sentido físico da coisa, material. Nós não conseguimos tocar nele, nós não conseguimos conversar com ele diretamente. É um privilégio que eles tiveram. E por isso Jesus está enfatizando isso. Cuide dessas pessoas. Eu quero que vocês cuidem delas, mas vocês não têm sempre eles aí. Eu estou aqui agora. Então, me priorizem agora. Mas aí nós temos uma outra, a partir do versículo 14, começa então um outro preparo. Nós vimos o preparo do tempo e o modo, nós vimos o preparo do contexto, para que Jesus fosse então pego, preso. Nós vimos o preparo para o sepultamento de Jesus Cristo, mas agora nós temos o preparo para a traição. Porque agora começam as conversas em relação a Judas e aqueles que pegariam Jesus, né? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu os entregue a vocês? E pagaram 30 moedas de prata. E disse, nesse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Olha que coisa confusa, né? Todos os textos, todos os evangelhos, eles contam que Judas traiu Jesus. Isso é mais conhecido do que andar para frente. Todo mundo sabe que Judas foi o traidor de Jesus. Mas poucos textos bíblicos, talvez nenhum deles, se preocupem em nos explicar por quê. Quais foram as motivações que fizeram Judas trair a Jesus? Por que ele fez isso? É claro, você vai me dizer, vocês são bons de Bíblia, você vai me dizer: Lucas, é porque Deus quis assim. Tudo bem, também concordo com isso, não veria problemas assim. A resposta está certa, é claro. Mas Judas, mesmo nascendo por esse propósito, ele não era desprovido de intelecto, ele não era desprovido de vontade, ele não era uma marionete apenas, ele era um ser humano. E sendo um ser humano, ele tinha motivações também. Alguns estudiosos, principalmente os mais especializados aqui no Antigo e no Novo Testamento, um deles, se o pessoal aqui gosta de pesquisar isso, o D.A. Carson, no seu comentário de Mateus, ele argumenta que Judas não estava, possivelmente Judas estaria incomodado com essa postura de Jesus em ser muito passivo em relação às situações. E a postura que era esperada de um rei era que quando ele soubesse que estava chegando no momento de morte, como é que um rei, segundo os padrões do mundo, agiria? Eu vou lutar, eu vou bater de frente, eu vou fugir, não sei, eu vou me revoltar. E Jesus, pelo contrário, Jesus estava cada vez mais, e a gente vê isso nas últimas semanas de vida aí de Jesus cada vez mais, é isso mesmo, eu vou morrer, eu vou cumprir meu objetivo. Para a mentalidade humana, até moderna mesmo, seria um ato de covardia. Ele está fugindo, ele sabe, ele vai se entregar. Ele é o rei dos reis, por que ele vai se entregar? Por que ele não luta? Por que ele não vence? E, segundo esse autor que eu citei, a ideia dele é que realmente Judas poderia estar incomodado com essa postura de Jesus. Talvez na cabeça de Judas, esse homem não é o Messias, porque ele não está lutando, ele está se entregando. Então, quer saber? Vamos acabar com isso logo, eu vou entregar ele lá para as autoridades, toda essa maluquice acaba de uma vez. Coitado de Judas, sabia de nada. Enfim. E isso foi uma das possibilidades que o autor coloca. Uma outra possibilidade que ele apresenta é que o nome Judas tem uma forte ligação com o movimento dos zelotes. Lembra que eu não sei? Eu nem estava aqui na igreja quando começou Mateus, então pode ser que faça muito mais tempo do que eu imagino. Porque quando eu cheguei aqui, nós estávamos no capítulo 6. Já fazem 2 anos e 7 meses por aí. Então, mas, com certeza, quando nós começamos o Evangelho de Mateus, eu sei que a gente pode não ter falado disso no começo, mas a gente falou no decorrer de várias vezes, existiam vários partidos políticos nessa época. Os fariseus, os saduceus, os zelotes. Os zelotes talvez sendo os mais revolucionários de todos, aqueles que queriam pegar em armas, queriam acabar com os romanos. Eles eram como alguns movimentos que a gente vê por aí no nosso Brasil afora, sempre os rebeldes sem causa, sempre os injustiçados, E Judas possivelmente tinha alguma ligação com esse movimento. Então, uma das possibilidades é essa, de que talvez ele
percebendo que Jesus não seria esse rei que lutaria, sendo um zelote, ele preferiu, não, quer saber, esse cara não vai me representar, ele não é o Messias verdadeiro, ele não vai enfrentar o sistema humano, então é melhor a gente acabar com isso também. E, muito interessante essa questão, né? Pode colocar o 13 e o 14, não sei exatamente. Não, 14. 15, 14. E diz, ó, a partir de Judas a iniciativa, quanto vocês me darão para que eu entregue a vocês? Eles pagaram 30 moedas de prata. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso, mas 30 moedas de prata, lá no Antigo Testamento, não acabei não trazendo meu esboço, né, mas estava o texto certinho lá, 30 moedas de prata era o preço, caso você era um dono de escravo, e vamos supor que você tinha um escravinho, e o seu vizinho tinha um boi. E o boi do seu vizinho acabou matando o meu escravo. O dono do boi tinha que me dar 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo morto. Foi esse o preço que Judas entregou a Jesus. Foi por esse preço. 30 moedas de prata não é. Eu sei que nas últimas semanas a gente falou dos talentos, né? Os talentos eram aquelas grandes placas de 34 quilos que valiam o salário de anos ali, né? Só que Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Entregou Jesus por um preço de um escravo morto. Como se Jesus fosse um nada. Né? Como diria meu sogro, como se ele fosse um zero à esquerda. Se ele fosse um ninguém. 30 moedas de prata. Não sei se ajuda vocês a pensarem muito nos valores, mas qual é a moeda de prata da nossa moeda hoje? É de 50 centavos, né? Pensa 30 moedas de 50 centavos, por exemplo. É quase isso. É esse preço que Judas, foi por esse preço que Judas entregou Jesus. Para morrer da maneira mais humilhante possível, para ser julgado e condenado pelas autoridades como se fosse um bandido hediondo, por 30 moedinhas de prata. Ou seja, além de nos chocar, né, quando a gente pensa nisso, eu sei que algumas igrejas até enfatizam muito isso, né, que Judas se deu muito bem nesse negócio, né, porque ele vendeu Jesus por uma quantia absurda de dinheiro, mas não é. Tanto que não foi nem Judas que pediu as 30 moedas, ele perguntou quanto eles pagariam, e eles que ofereceram isso. E Judas aceitou. Tanto aceitou que no versículo 16 ele coloca, e desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Ou seja, Judas nem se preocupou em dar uma contraproposta. Poxa, 30 eu acho muito pouco, cara. Pô, Jesus, dá mais aí. Nem com isso ele se preocupou. Ele aceitou a primeira oferta que fizeram. Entregar Jesus por esse valor, desculpe o termo, ridículo. Um valor que não serviria de nada para ele. Não poderia fazer coisa alguma. Isso é muito triste. E aí, trazendo para a nossa realidade, tudo isso para a gente pensar, eu sei que é uma mensagem um pouco indigesta, né? Porque a gente está falando da morte do nosso líder, não é mesmo? Se nós somos chamados de cristãos, é porque houve um Cristo. Por isso que nós somos cristãos. Então, eu sei que essa mensagem pode ser um pouco dura, né? Um pouco difícil da gente ouvir. Se você tem um pouco de. Se você tem empatia, ou se você de fato se considera um cristão, ouvir a respeito da morte de Jesus, da sua traição, sem dúvida deve trazer uma série de tristezas ao seu coração, né? Pensar como algo tão triste pode ter acontecido com um único homem justo que de fato andou na terra. Mas ainda assim, tudo isso fazia parte do plano de Deus. A gente tem que. O cristão vive muito nesse dilema, né? Nós somos gratos a Deus porque o sacrifício de Cristo nos possibilitou estarmos vivos aqui hoje. Mas por outro lado, a gente também se entristece porque, poxa, precisava ser assim. Precisava. Assim como nos tempos do Antigo Testamento, quando aquele anjo passou ali pelo acampamento dos israelitas, ali onde eles estavam vivendo no Egito, vendo quem era lavado pelo sangue, da mesma forma acontece. A ira de Deus, ela foi satisfeita por Cristo. Deus ele tinha uma ira brutal contra o pecado, contra os pecadores também. Deus odeia o pecado e odeia o pecador que não se arrepende também. Deus só ama o pecador quando ele se arrepende. Agora, o pecador que não se arrepende, não tem como amar, né? Estou desmistificando aquela ideia, né, de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus só ama o pecador arrependido. O pecador não arrependido,
precisa pensar nas nossas vidas. Né? Existem aqui, dentro do que a gente comentou, né, nesses 16 versículos, eu vou te dar 3 possibilidades de cristão, ou 3 possibilidades de pessoa que você pode ser, para que você avalie como tem sido a sua vida em relação a Deus. Nós temos um tipo de pessoa que é logo de cara apresentado aqui nesse texto, que são aqueles opositores ao cristianismo, aqui representados pelos sacerdotes, né? Aqueles que queriam de todas as formas acabar com o movimento de Jesus. E por mais que esses grupos aqui não estejam até hoje nós temos pessoas que são abertamente contrárias à fé cristã. E que assim como os sacerdotes, assim como Judas talvez, sempre buscam ocasião para envergonhar o nome de Cristo ou para fazer os cristãos serem envergonhados. Existe esse tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa, aqui representado por essa mulher que ungiu Jesus, é o tipo de cristão que nós devemos pensar em ser, ou que nós devemos almejar ser. Aquele cristão que não se preocupa com o que tem de fato, mas coloca à disposição do Senhor. Ela tinha óleo da forma mais cara que tinha, um óleo maravilhoso, vindo de lugares distantes, era provavelmente algo herdado da sua família, né? E ela, sem pensar, usou em Jesus. E esse é o tipo de cristão que eu incentivo você e a mim mesmo em sermos. Não se preocupe com outras coisas. Preocupe-se em como você vai colocar o que você tem à disposição do seu Senhor. Seja o seu coração, seja a sua energia nas coisas de Deus, seja muitas vezes os seus bens, né? Seja tudo que você tiver à disposição do seu Senhor. Até mesmo aquilo que você considera super valioso, que você considera super importante na sua vida, você não teria isso se não fosse o Senhor. Então nada mais justo que você também use isso para o crescimento do Evangelho, para o crescimento do movimento de Jesus Cristo. E aí um outro tipo de cristão, que talvez você seja, talvez é importante você pensar nisso, é aqui representado por Judas, que estava no meio dos 12, mas não era o verdadeiro discípulo de Jesus. E você pode ser assim também. Às vezes nós podemos ser assim, podemos nos enganar. Às vezes você está aqui no meio da igreja, não estou dizendo especificamente esta igreja, mas a igreja como um todo. Às vezes você está no meio da igreja, você está no meio dos servos de Cristo, mas você não está preocupado com Cristo de fato. Você não está realmente engajado, o seu coração não está de fato caminhando com Jesus Cristo. E você não vê a oportunidade de pular fora, assim como Judas fez. E a pergunta que eu deixo para os irmãos, como uma reflexão para vocês levarem em suas vidas, é: quem vocês são nessa história? Na história da salvação, que começa nesse momento aqui, ou pelo menos nesse momento mais importante aqui, daqui em diante, qual tem sido o nosso papel nessa história? Nós somos aqueles que se opõem ao cristianismo, nós odiamos os cristãos? Eu acredito que aqui não. Nós somos os cristãos verdadeiros, aqueles que colocam tudo que tem à disposição do Senhor? Ou nós somos como Judas, que até caminha, até parece um dos discípulos de Jesus, até parece com aqueles que andam com Jesus, mas o seu coração está completamente distante? Que nós pensemos de fato quem nós somos nessa grande história. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por mais essa noite. Te damos graças, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos preservado a vida, tem nos preservado a salvação, e tem cuidado para que nós sempre busquemos estar próximos do Senhor. Muito obrigado. Que essa passagem aqui da hoje nos faça refletir sobre o nosso papel na tua igreja. Nos faça refletir qual é o nosso papel no seu corpo. Nos ajude. Se nós somos assim como servo de Satanás Judas, que apenas parecia um cristão, mas não era. Se nós somos esse tipo de pessoa, nos ajuda a mudar. Nos tira desse estilo de vida e nos faça parecer mais com essa mulher que colocou tudo que tinha à disposição do Senhor, que não se preocupou com julgamentos, não se preocupou com sequer a sua própria história, mas se preocupou sim em honrar o Senhor com tudo que tinha. Que nós sejamos assim. Te agradeço por mais um dia. Leva-nos em segurança aos nossos lares, proteja-nos de tudo mal, que possamos estar aqui sempre reunidos para glorificar